Olá! Nessa primeira apresentação eu vou fazer uma breve revisão conceitual das bases que vocês vão precisar ter para regressão linear múltipla. Então vamos tentar entender algumas coisas. O meu programa está dividido em 5 partes, essa apresentação. Nós vamos falar de funções, vamos fazer uma breve revisão sobre funções, em especial a função linear, que vocês vão precisar entender. Matrizes, testes de hipótese, desenhos de pesquisa, que dá para resolver com esse tipo de técnica, e um alerta, digamos assim, sobre a questão da causalidade. Então, para a gente começar sobre funções, vamos fazer uma pequena brincadeira aqui. A gente está contratando um vendedor para nossa empresa, a gente quer uma pessoa com nível superior completo, qualquer formação, pessoa motivada, enfim, comunicativa. Despesas de locomoção e comunicação são por conta do contratante, nós no caso, e a gente vai pagar um salário fixo de 1.000, qualquer coisa, unidades de medida, e uma comissão de 10%. E aí, um professor de matemática se mostrou interessado nesse anúncio. O que ele vai fazer? Então, vamos pensar nessa situação do professor que está de matemática, que se interessou pela nossa oferta, em que paga um salário fixo, uma comissão e vendas. Sendo professor de matemática, ele pensou, bom, como é que eu vou fazer para calcular, para simular o meu salário? Ele montou uma tabela em que ele tem ali, olha, se eu vender tanto, a minha comissão vai ser tanto e o meu fixo vai ser tanto, portanto, o meu salário vai ser tanto. Então ele tem lá, ó, se eu não vender nada, eu ganho 1.000, se eu vender 1.000, eu ganho 1.100, se eu vender 10.000, eu ganho 2.000. Tá? Vai dessa progressão. E aí ele faz, não satisfeito com isso, como ele é professor de matemática, não só em fazer a tabela, ele resolve fazer também um gráfico cartesiano, onde ele coloca no eixo dos x, nas abscissas, como dizia a minha professora de matemática, para a gente não esquecer, né? Tinha as abscissas e as ordenadas, os x ficam nas abscissas, né? Então fica aqui embaixo. Ele colocou as vendas e nas ordenadas, na linha vertical, ele colocou o salário em reais. E aí ele vai marcar, então, para cada ponto daquele lá de cima, quanto é que é a venda e quanto é que é o salário. Então, para uma venda de 0, o salário vai ser 1.000, talvez não por muito tempo. Para uma venda de 1.000 vai ser 1.100, então na altura ali do 1.000 ele vai botar 1.100, e assim sucessivamente ele vai marcando pontos que representam as vendas e o salário equivalente num gráfico, certo? Se ele traçar uma reta, se ele traçar uma linha entre os pontos, vocês vão ver que vai se tornar uma reta, exatamente uma reta. Por quê? Porque aquela função do salário é uma função linear. Como é que eu sei disso? Bom, ela é o desenho, ela é o formato básico de uma função linear. Toda função linear é uma constante mais uma outra constante multiplicada por uma variável. Como a gente vai ver mais adiante. O salário aqui é uma função linear das vendas. Né? Ou também se escreve, né, salário é f de vendas, ou y é f de x. Né? O salário é uma variável dependente, ela é chamada de variável dependente porque é dependente das vendas. As vendas são chamadas, ou é a única variável independente nesse caso. As vendas são a única variável nessa função, tanto o valor fixo quanto o percentual de comissão não variam, não existe nenhum tipo de bonificação, enfim, alguma coisa assim. O fixo é chamado o intercepto da função e o percentual de comissão é o coeficiente angular. Quanto maior for a comissão, mais inclinada vai ser aquela reta. Se ele tiver uma comissão de 20% ao invés de 10%, a reta vai subir mais rápido. Né? Em situações em que esse coeficiente angular é negativo, a reta vai descer. Não existe, nesse caso, comissão negativa, né, até onde eu saiba, mas, por exemplo, existem situações em que esse coeficiente angular, numa função linear, é negativo. Quanto maior for a velocidade de produção,
menor vai ser o custo que uma empresa vai incorrer, por exemplo. De uma forma geral, todas as equações, as funções lineares podem ser escritas como y, a variável y, uma variável dependente, um b0, que é o intercepto, é onde aquela reta bate na trava quando todas as outras forem zero. Nós vamos falar mais adiante sobre isso. Mais um b1, né, o fator de inclinação, fator linear, vezes uma variável x1, mais um b2 vezes um x2 e assim por diante. Se você quiser ser assim, snob, chique, elegante, como eu geralmente sou quando eu estou escrevendo meus papers, quero parecer assim um cara mais científico, né? Então eu uso letras gregas. Então eu digo que y é igual a um beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 e assim por diante, tá? Isso é muito bonito, né? Fica muito bacana. Em conjunto, tanto o intercepto quanto o coeficiente, ou os coeficientes, eles são chamados de parâmetros da função linear. Então, para formar uma função linear, eu preciso ter o intercepto e mais os coeficientes dessa função. Que tipo de problema a gente pode resolver? Então, assim, nesse caso do vendedor ou da vendedora, ele ou ela sabiam o intercepto, eles sabiam qual era o valor do salário, a parte fixa do salário, e sabiam o coeficiente e as vendas, que era a variável independente, e queriam calcular o salário, que é a variável dependente. Ou seja, quando eu tenho esse tipo de problema, eu não preciso de regressão. Não precisa ter regressão para isso. É só calcular. Se eu sei o intercepto, o coeficiente e as vendas, eu não preciso de regressão. Eu faço a conta. Né? Eu só calculo, é uma função fácil de calcular. Mas e se eu não sei esses coeficientes? Né? Tem casos em que a gente conhece as variáveis independentes e as variáveis dependente, e se quer calcular os coeficientes e o intercepto. Por exemplo, eu tenho uma lista de salários e anos de estudo de diferentes pessoas e quero saber se o tempo de estudo está relacionado com o salário. Ou seja, eu tenho as variáveis independentes e dependentes. Eu sei salário e eu sei anos de estudo, só que eu não sei exatamente se a relação entre eles é positiva, negativa e assim por diante. Então, a regressão, nesse caso, vai servir para estimar os parâmetros dessa função linear. Se a gente tem uma lista de salários e de gêneros e quer saber se as mulheres ganham mais que os homens, por exemplo, a gente pode usar uma regressão e calcular isso. Vamos ver mais adiante nas aulas seguintes como se faz isso. Tem uma lista de práticas sustentáveis em empresas e quer saber se essas práticas estão relacionadas com algum tipo de benefício para a empresa, diferença de faturamento, diferença de vendas, satisfação dos funcionários, lucro, enfim. Né? A regressão serve para isso, pode servir para isso. Eu coloco lá os valores das práticas sustentáveis de diversas empresas, coloco lá os devidos retornos que eu estou esperando ver, e aí eu faço esse cálculo aí. Eu vou deixar tipos de problemas mais complexos para as próximas aulas. Vou falar um pouquinho, tem outras possibilidades que podem ser tratadas também, eu vou dar uma pincelada nisso nessas nossas aulas de regressão linear múltipla. Então, o que é regressão linear? Regressão linear serve para problemas de pesquisa dessa natureza. São conhecidas a variável dependente e as variáveis independentes e eu quero estimar os parâmetros. Chama-se linear porque ela descobre os parâmetros de uma função linear entre variáveis numéricas. É possível, e é muito comum, inclusive, estimar parâmetros quando as funções não são lineares, mas os dados eles precisam passar por uma certa transformação. Eu vou também falar sobre isso nas aulas seguintes. Assim que eu terminar a parte mais básica, que a gente trabalha funções lineares, eu vou mostrar alguns dados mais sofisticados, alguns problemas mais sofisticados que requerem uma sofisticação maior da regressão. A regressão aguenta. A regressão ela é talvez o trator das técnicas. A regressão ela tem uma série de premissas que a gente tem que respeitar. Ela é bastante robusta a
a fuga dessas premissas, a não cumprimento dessas premissas. Toda vez que vocês forem fazer uma técnica, utilizar uma técnica, vocês têm que saber quais são as premissas dessa técnica, ou seja, quais são os limites que essa técnica apresenta e quais são as expectativas que essa técnica tem. A regressão linear, ela funciona bem quando a função é linear, quando as observações são independentes, quando as variáveis são numéricas. Essas são as expectativas principais. E as variáveis e as observações se distribuem normalmente. Essa aí é a expectativa geral que se tem com relação à regressão. Tem alguma série de pressupostos, não vou falar sobre isso mais adiante, mas assim, quando a gente falar de diagnóstico de regressão, mas de antemão eu aviso para vocês que a regressão aguenta bem a violação de uma ou mais dessas regras, desses parâmetros. Então a regressão é uma técnica bastante robusta, ela consegue aguentar dados bem mal comportados, funções mal comportadas, a gente consegue fazer coisas bem fortes com regressão, por isso que ela é uma técnica tão utilizada. Ela tem algumas variações da regressão que, se vocês entenderem a regressão linear múltipla, vocês conseguem aplicar também para outras coisas. Não vamos chegar a falar nisso de regressão logística e outras técnicas, mas é importante que vocês saibam que, vocês entendendo regressão linear múltipla, vocês conseguem extrapolar esse conhecimento para outras formas também. Também é possível usar variáveis independentes não numéricas, por exemplo, gênero, faixa salarial, indústria e outros, né? Mas elas precisam ser recodificadas também. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Então, o que é a regressão linear simples? Ela descobre parâmetros de funções lineares com uma única variável independente. Todos os três exemplos, aqueles que eu dei lá atrás, talvez com exceção do último, mas salário e tempo de experiência, salário e gênero, eles são regressões lineares simples. Elas propõem-se a identificar os parâmetros de uma variável independente. Ela é muito raramente usada para fins de pesquisa. E por que a gente ensina? Porque é mais simples de visualizar. Né? Ela basicamente se decompõe num gráfico cartesiano, né? A relação entre o x e o y vai num gráfico de duas dimensões. E aí é isso. É para isso que ela serve. Ela é mais uma aplicação didática que, se tu entender, tu consegue avançar para um passo mais adiante da regressão linear simples. Então ali está um exemplo de uma equação, pode ser trabalhado para uma regressão linear simples, um salário, uma função, né? O salário é o salário de I, o salário do indivíduo I, é a função dos anos de estudo desse indivíduo I, com intercepto B0, coeficiente B1 e um resíduo E1. Vamos falar um pouquinho sobre essa coisa do resíduo agora. Então, assim, veja o seguinte, agora eu vou pegar e vou plotar. Então, de novo, né, a diferença entre o problema anterior do vendedor, da comissão, e esse problema que nós estamos trabalhando agora, é que eu não sei qual é o intercepto entre eles. Então, eu peguei lá uma série de profissionais, perguntei para eles quantos anos eles tinham de estudo, e perguntei qual era o salário deles. E eu tenho essa lista lá. Né? E aí agora eu vou plotar esses resultados no gráfico. Um dos respondentes me disse que para tantos anos de estudo o salário dele é aquele, o outro tem um pouco mais de anos de estudo, o salário é diferente, o outro tem mais estudo, mas o salário é outro, o outro tem tantos anos de estudo, e assim por diante eu fui marcando diversas pontos nesse gráfico. Observem que, diferentemente do exemplo anterior, não existe uma reta ligando esses pontos. Né? É um zigue-zague. O que a regressão faz? Ela tenta localizar uma reta que seja uma reta mais próxima possível desses pontos. Lembrem-se, a regressão ela é como aquelas serras que tem lá em açougue, certo? Se vocês colocarem carne macia, ela corta. Se vocês colocarem osso, ela corta. Se você botar o dedo do açougueiro, ela corta também. Então, assim, cuidado com os dados que vocês colocam lá dentro. Ela vai achar uma reta. Não importa quais dados vocês coloquem, ela vai achar uma reta. Depois eu vou mostrar como é que faz o diagnóstico disso para saber se está errado ou não. Aqui está uma regressão bem comportadinha, tá? Os dados estão subindo e tal. Mas observem, não é exato ali.
A grande vantagem da estatística em relação aos métodos matemáticos mais tradicionais é que a estatística ela nos dá ferramentas para trabalhar com o erro. Então vamos olhar ali então o que é esse erro, o que é esse resíduo. Bom, a gente tem ali então, a gente já identifica ali rapidamente o B0. O que quer dizer o B0? Significa o seguinte, alguém com 0 anos de estudo ganha aquele salário ali. Né? Depois mais tarde eu vou falar como é que a gente pode interpretar de uma forma um pouco mais interessante essa história do B0. Dependendo da transformação que eu fizer no meu X, aquele B0 ali pode dar uma informação mais interessante do que nada. Por exemplo, se eu fizer uma média dos anos de estudo, o 0 ali vai ser o salário médio das pessoas. Mas vamos lá, segura aí. Reserva essa informação, por enquanto não interessa para nós. O B0 é o valor do salário quando o X é 0. Então, no caso ali, se eu codifiquei que uma pessoa que tem 10 anos de estudo, 20 anos de estudo, assim por diante, coloquei ali os anos de estudo dela, 0 será uma pessoa totalmente analfabeta, vai ganhar um salário B0. Tá? Assumindo que é uma função linear. O B1 é o que dá essa inclinação da reta aqui. Como é que a gente interpreta o B1? Se ele for maior que 0, existe uma relação positiva entre anos de estudo e salário. O que é o resíduo para cada um dos indivíduos? Vamos dizer que para cada um daqueles ali, eu tenho um indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3, não importa. Aquele indivíduo ali, que está marcado ali, ele é o indivíduo que vai ter aquele resíduo. O resíduo é a diferença entre o ponto e a reta. É a diferença entre o ponto real, o valor real, e a gente vai voltar a isso mais tarde, é a diferença entre o valor real e aquele que a regressão projetou para aquele ponto. Certo? Se a gente fosse olhar essa reta aqui que a regressão projetou aqui em cima, né, vocês vão ver que para esse ponto específico aqui, onde está observada o resíduo aqui, essa diferença aqui vai ser entre aquilo que foi estimado para aquele ponto e aquilo que realmente aquele ponto tem de valor. E todos, em geral, todos os pontos têm algum resíduo. A gente vai interpretar boa parte da regressão a partir desses resíduos. Esses resíduos são muito informativos, tanto no individual, por exemplo, um determinado indivíduo tem um resíduo muito grande, isso é uma informação importante, e o comportamento dos resíduos de todos os nossos indivíduos da amostra também é muito importante. Nós vamos chegar lá para ver esse tipo de coisa. Regressão linear múltipla, então, é quando uma variável dependente numérica, sempre lembrem disso, a regressão ela funciona com a variável dependente numérica. Eu posso brincar com o resto da direita lá, tá? As variáveis independentes eu posso brincar à vontade. Mas a variável dependente, o y, é sempre, sempre, sempre numérico. Então, e mais variáveis independentes numéricas. A gente depois vai mostrar casos em que a gente pode usar a variável não numérica, mas vamos lá. 100% dos nossos problemas de pesquisa são assim. Algumas pessoas utilizam situações em que tem mais de uma variável dependente, né, e aí precisa modelagem de equações estruturais e outras técnicas que SUR e outras técnicas que lidam com esse tipo de situação. Mas assim, boa parte dos problemas a gente quer explicar um fenômeno, então essa variável, essa técnica responde bem. Quando tem duas variáveis independentes, ainda é possível fazer um gráfico 3D e mostrar o resultado. Aqui tem esse gráfico aqui, por exemplo, é um gráfico que mostra o plano de regressão com duas variáveis. Com duas variáveis, em vez da regressão ser uma reta e o gráfico ser um plano, como a gente tem no exemplo anterior da regressão simples, a gente tem um cubo com duas variáveis, a gente tem um cubo. O nosso gráfico tem um cubo porque tem três variáveis, tem a variável dependente e as duas independentes. E a reta da regressão, na verdade, é um plano, né? Ela é reta aqui e reta aqui. Tá? É um plano que corta esses pontos aí. Com três variáveis independentes ou mais, eu não sei plotar isso.
com um gráfico cartesiano, porque eu não sei, meu cérebro não consegue entender 4 dimensões ou mais. Então, a gente fica limitado, muitas vezes, a fazer gráficos 2 a 2 das variáveis, que fica mais fácil. Então, boa parte dos gráficos que a gente faz são planos, né? E os pontos ficam projetados nesse plano. Dá para usar cores, formas, tamanhos de pontos. Eu já vi gráficos assim, é interessante de observar e traz alguma informação. Infelizmente, boa parte das publicações ainda exige que a gente apresente a eles gráficos sem cor, né? Então é muito comum esse tipo de situação. Mas enfim, é uma possibilidade. Então, alguns cuidados com a codificação. Variáveis numéricas. Tá? Salário é uma variável numérica. O logaritmo do salário é uma variável numérica. Salário dividido por 1000 é uma variável numérica. Eu posso dividir, em vez de codificar o salário, eu posso dividir, colocar o salário dividido por 1000. Tem várias situações, nós vamos ver também mais adiante situações em que isso pode ser útil. Anos de estudo é uma variável numérica. Escalas do tipo Likert, aquela que vocês vão ver nessa disciplina aqui, né, que discordo totalmente, concordo totalmente, de 1 a 5, quanto você concorda e tal, essa coisa toda. As escalas do tipo Likert, elas são meio bola dividida. Tem gente que diz que não dá para usar, porque ela é uma variável ordinal. O que as simulações e os estudos mostram é que sim, que as variáveis do tipo Likert podem ser usadas em regressão. Elas não fazem nenhum sentido na predição, como nós vamos ver mais adiante. Por exemplo, eu consigo predizer, dado que eu tenho aquela reta lá entre salário e anos de educação, por exemplo. Eu consigo predizer o salário baseado nos anos de educação da pessoa, mas quando eu tenho escala do tipo Likert, eu consigo predizer exatamente o quê? Que cada ponto a mais que a pessoa marca na escala para a direita, eu acho que a escala tipo Likert não se presta para predição. Não faz muito sentido na predição. Outra coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: tudo que a gente vai falar sobre transformação, que é aquilo que eu mostrei lá do salário, que eu posso tirar o logaritmo, que eu posso dividir por 1000 e tal, não faz muito sentido nas variáveis do tipo Likert. Então, evitem tirar raiz da variável, coisas assim, tá? É interessante apenas centralizar elas, eventualmente, quando for necessário. Eu vou falar sobre esses procedimentos de centralização. E escalar as variáveis também é possível. Eu posso multiplicar por qualquer número, dividir por qualquer número, como está ali em cima, mas tirar o logaritmo não, tirar a raiz não. Tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado nesse procedimento. Alguns tipos de transformação não fazem sentido com escala do tipo Likert. Principalmente o logaritmo. Dividir, multiplicar, eventualmente, se eu estou tentando fazer um estudo de uma função não linear, pode ser que eu use uma operação de transformação dela não linear, mas assim, não é muito comum, tá? E não recomendo, tá bom? Bom, o que são variáveis categóricas? Variáveis categóricas, faixas salariais. Então, assim, se vocês têm faixa salarial no questionário de vocês, dá para usar, mas é pior, perde mais informação. Então, se vocês puderem perguntar para a pessoa o salário dela, é melhor. Tá? Nunca perguntem faixa salarial se for possível. Gênero, faixa de idade. Pergunta a idade da pessoa. Né? Nível educacional. Qual é até que ponto, qual é o grau de instrução do seu pai? Fundamental, superior, não sei o que. Né? Então, isso são categorias. Então, não tem como usar diretamente isso, não dá pra botar 1, 2, 3, 4 lá. E aí, assim, não adianta codificar como número, tá? Não adianta dizer assim, o fundamental é 1, média 2, não vai funcionar. Não é por isso que vai rodar lá dentro. De novo, a regressão vai calcular o coeficiente. O que não vai estar certo é a resposta, tá? Tem que cuidar como codifica, tá? Dá para fazer, mas tem que tomar cuidado com a forma como é feito. Né? O software precisa receber essas informações recodificadas. Tá? Mais um alerta: a variável dependente y não
pode ser categórica. As variáveis independentes, eu posso transformar elas. A variável dependente, não. A variável dependente eu tenho que usar uma variável numérica para regressão linear múltipla. Mudando de assunto agora, vamos falar um pouquinho de matrizes. Né? Isso é uma matriz. Se vocês são como eu, vocês provavelmente passaram o primeiro grau todo se perguntando para que servia aquelas coisas que a gente aprendia em matemática, principalmente multiplicação de matriz. Eu nunca entendia direito para que servia aquilo. Então, assim, o que é uma matriz? Uma matriz, ela é aquela coisa que a gente está vendo lá na esquerda. Eles são exemplos de matrizes. São números distribuídos em linhas e colunas. Tá certo? E existe uma série de operações que podem ser feitas em matrizes, se vocês se lembram ainda, né? Soma, multiplicação, inversão, transposição. Existe uma série de operações e nós vamos fazer uma rápida revisão agora. Só que não, eu não vou fazer revisão nenhuma com vocês disso. Tá? Eu só queria que vocês entendessem o seguinte. Os pacotes estatísticos, eles fazem álgebra matricial lá por trás. Só para vocês terem uma ideia, um exemplo, aquela aí é a fórmula em álgebra matricial do cálculo dos coeficientes de uma regressão linear múltipla. Tá? É a matriz X transposta vezes a matriz X, isso tudo invertido, multiplicado pela matriz X transposta pelo vetor dos valores de Y. É isso aí que é, e aí ele acha um vetor com os coeficientes de beta, ou B, né, os coeficientes angulares e os parâmetros da função, B0 até Bn. Tá bem? Bom, é isso que ele faz lá por trás. Vocês não precisam calcular isso manualmente, qualquer software faz isso, tá? Mas o importante é entender que você deve fornecer os seus dados em forma de matriz. E aí, para isso eu trouxe um exemplo aqui de uma planilha no Excel que eu fiz, que peguei lá uma estatística do Moodle, que tinha lá o nome do aluno, uma série de informações, e aí a partir disso eu manipulei essas informações. Observem, apesar de estar no Excel, tem linhas e colunas, tem uma série de informações, isto não é uma matriz. Tem um monte de linha em branco lá e tal. Eu vou mostrar aqui como é que a gente codifica adequadamente para botar no software estatístico. Tá? E a razão de eu estar falando de matrizes é porque eu preciso que vocês entendam como é que funciona. Coloquem como está aqui. Ó. Isso aqui são os dados da minha tese. E eu abro eles até hoje. E abro eles até hoje por quê? Porque eu fiz em Excel. Se eu tivesse feito em algum outro software maluco que eu não tenho acesso, eu não tenho mais acesso aos dados. Então, codifiquem os dados em Excel. Usem o Excel para codificar. Ele está instalado em qualquer computador. Se você precisar que um estagiário, um bolsista digite, não precisa ter o pacote instalado na máquina dele. E depois de muitos e muitos anos, provavelmente o software que tu vai ter na tua máquina para abrir qualquer coisa, se tu não está mais usando aquele pacote estatístico que tu tinha lá no tempo do teu mestrado, doutorado, sei lá o quê, o software que tu vai ter ainda vai ser o Excel, então tu consegue abrir e ter acesso aos teus dados. Né? E os arquivos em Excel abrem em qualquer pacote estatístico. Tem que estar bem codificados, mas eles abrem. Tá? Em último caso, se o software não conseguir abrir direito o Excel, às vezes acontece, dá para abrir no Excel, salvar ele como um formato chamado CSV e aí abrir no programa esse que eles sempre entendem. Tá? Então a minha sugestão é tabule os dados no Excel. Eu vou dar umas dicas para vocês de tabulação e aí analisa no pacote da sua preferência. Eu vou dar umas dicas para vocês de tabulação. Primeira delas, linha 1, nome das variáveis. Toda planilha Excel que vocês forem codificar, coloque na primeira linha o nome das variáveis. Usem só uma linha para nome de variável, uma e somente uma. E na primeira linha, o nome delas. Depois, variáveis. Procurem usar nomes curtos, que não tenham acentos, nem sinais e principalmente não tenham espaços. Tá? Então, se vocês quiserem usar algum sinal, talvez o underline. Eu geralmente codifico da seguinte maneira. Eu tenho a seguinte regra. Por exemplo, aquele lá é um questionário gigantesco que eu tinha na minha tese.
Então ele tinha algumas seções e questões. Então eu tinha lá seção 1, questão 1, S1, Q1. Seção 1, questão 2, S1, Q2. E assim por diante eu ia indo para todas as seções do questionário. Quando cada questão... Aí tinha algumas questões ainda que tinham assim, alternativa A, B, C, D, E. Então S1, Q4A, S1, Q4B e assim por diante, né? Então vocês vão ver essa estrutura nos meus questionários em geral, eu uso isso e depois eu consigo voltar lá no questionário e localizar a questão pelo código dela. Tá? Acho mais fácil do que Blink-Vlick, sei lá o que é. Tá? Use só uma e somente uma linha por caso. Não faça que nem aquela situação lá que tinha lá o nome da fulana e aí um monte de linhas em branco. Use somente um. Né? Codifique adequadamente. Utilize sempre identificadores numéricos para os casos. Então tenham lá uma forma de codificar lá que identifica os seus respondentes por um número. Né? Eu geralmente, nessa planilha aqui não está aparecendo a linha de baixo, mas eu tinha, por exemplo, para cada código desses eu tinha uma informação referente ao respondente. Então, por exemplo, se eu quisesse compartilhar essa planilha com outras pessoas, eu não queria que os dados dos respondentes fossem junto, não quero que o cara que uma pessoa, por exemplo, tenha acesso ao nome do respondente, ao cargo dele, essas coisas todas, o telefone, e-mail, essas coisas todas. Eu tinha uma planilha separada em que eu tinha essas duas informações aí. Então, posso separar as coisas. Então, procurem botar os dados do questionário de vocês num local só. Facilita, inclusive, no caso vocês têm um questionário impresso para validar essa informação, depois fazer uma auditoria. Tive que fazer um questionário pequenininho, tive que fazer várias auditorias e peguei erro de digitação que eu mesmo tinha feito lá e tal. Outras pessoas revisaram meus questionários e viram que tinha problemas de codificação. Tá? Pode acontecer. Contrariamente ao que eu fiz aqui, não deixem células em branco. Sempre botem alguma coisa ali, um código, como NA ou 99. No SPSS dá para recodificar, dá para informar para o SPSS quais são as variáveis faltantes. Então, não deixe célula em branco. Célula em branco, a pessoa não sabe se tu não digitou, se tu falhou. Se tu bota o teu código lá, NA ou 99, eu uso agora NA. Antigamente se usava muito 99. Quando tu importar, ele vai saber que aquilo ali é um valor omisso e aí vai tratar adequadamente, não vai dar erro no software, tá? Só que tem que esquecer, não pode esquecer. Bom, fechado esse parênteses aí das matrizes, vamos para a questão de teste de hipótese. Né? Tem um filósofo chamado Karl Popper, né, que escreveu um livro muito importante, né, que trata do método hipotético dedutivo, e ele diz o seguinte: não importa quantos cisnes brancos eu observe, isso não justifica a conclusão de que todos os cisnes são brancos. Então a gente nunca pode dizer que eu confirmei a minha hipótese. Pá, Yuri, que pepino. Então a nossa linguagem tem que ser adequada e contingente às limitações filosóficas da pesquisa. A gente bate num limite filosófico, a gente não consegue provar uma hipótese. Então o que a gente faz? E isso não importa o tamanho da amostra, técnica estatística, o valor de P, não importa nada disso. A gente nunca diz que a minha hipótese está comprovada agora. Então, o que a gente faz? Do ponto de vista mais rigoroso, a gente propõe uma hipótese nula, que é o contrário do que a gente quer, e diz que é possível rejeitar a hipótese nula com P, que é o que a gente quer, né? A gente quer rejeitar a hipótese nula, né? Então a gente acredita que seja possível rejeitar a hipótese nula com tanto por cento de probabilidade. Né? Então, o que é a hipótese nula? A hipótese nula é o contrário do que se quer mostrar na pesquisa. A gente sempre tenta rejeitar a hipótese nula. Quando não é possível rejeitar a hipótese nula com um certo grau de probabilidade, a gente afirma que não se encontrou suporte à hipótese de interesse. E aí vão alguns exemplos de hipóteses nulas que são muito comuns. Por exemplo, a diferença de médias entre o grupo de controle e o grupo de tratamento é zero. Isso é uma hipótese nula muito comum em método experimental, né? Em que eu aplico placebo lá no grupo de controle e aplico uma vacina lá no grupo de tratamento e eu quero saber se a diferença de média das pessoas que morreram ou
ou contrair uma determinada doença é significativamente diferente de zero. Então, a hipótese nula é a diferença é zero. A hipótese nula é sempre aquilo que eu não quero. A última coisa que eu quero quando estou desenvolvendo uma vacina é que a hipótese nula seja aceita. Eu quero rejeitá-la sempre que possível. No caso de uma regressão, eu acho um número lá para o coeficiente. 0,025. Esse valor é zero ou é diferente de zero? Como é que eu sei que ele é diferente de zero? Então, o coeficiente da regressão, para a gente encontrar suporte para a nossa hipótese de pesquisa, o coeficiente da regressão ele tem que ser sempre diferente de zero. Quando o coeficiente de regressão é zero, essa é a hipótese nula. Essa é aquilo que eu não quero. Se eu não consigo rejeitar a hipótese nula, significa que a minha hipótese furou. Eu não consegui encontrar suporte para a minha hipótese. Tá bem? Para testar essas hipóteses, qualquer uma das duas, na verdade, em geral se usa o teste T de student. Né? Como é que a gente faz isso na regressão? Isso aqui é a tabela de saída do SPSS. Eu testei aqui usando uma base de dados que nós vamos fazer mais adiante. Eu testei, e aqui é onde vocês encontram as estimativas, os parâmetros da regressão múltipla. Tá? Então vamos olhar parte por parte. Aqueles valores que estão ali circulando dentro do círculo são, respectivamente, x1, x2 e x3. Né? Orçamento de propaganda, número de vezes que tocou no rádio e quão atraentes são os membros da banda. Aquele valor lá embaixo na tabela é o valor de y em milhares de libras, vendas de álbuns em milhares de libras. E esses aqui que estão circulados embaixo do B, na coluna B, o SPSS considera B o coeficiente não padronizado da regressão, que é o que nós vamos utilizar. Tá? A gente sempre vai usar o não padronizado. Tá? Os coeficientes padronizados a gente não vai usar. Em geral, a gente não usa para pesquisa. Pesquisas que envolvem regressão, a gente não usa isso. Quando vocês forem usar lá CFA e modelagem de equações estruturais, vocês vão usar bastante coeficientes padronizados. Em regressão em geral, esses coeficientes não são utilizados. Então, os coeficientes, o B, né, B0, B1, B2, são aqueles ali, tá? Depois eu posso mostrar, mais adiante eu vou mostrar para vocês como é que isso se converte numa fórmula que eu posso predizer valores com ela. Então, o SPSS me entrega o teste T. O valor de T, numa regressão, no coeficiente, ele é a divisão entre a estimativa, o B, e o erro padrão. Eu, dividindo o coeficiente da regressão pelo erro padrão, eu obtenho o T. O que eu quero? Quanto maior a relação entre o coeficiente e o seu erro, melhor. Então, quanto mais alto o T, para mim, melhor. Da mesma maneira, quanto mais alto o T, menor o P, a significância da minha hipótese nula. Quanto maior o T, menor é a probabilidade de que a minha hipótese nula seja verdadeira. Quanto menor o P, menor a probabilidade do que a minha hipótese nula seja verdadeira. O que eu quero? Eu quero que a probabilidade seja baixinha. Muito dificilmente ela vai ser zero. Ali está zero porque na verdade ela é menor do que 0,001. Tá? Mas ela nunca é zero. A probabilidade nunca é zero. Por maior que seja o T. Tá certo? Então, convencionalmente, se rejeita a hipótese nula quando o P é menor que 0,05. Por que 0,05? Porque definiram assim. Tá? Quanto menor essa probabilidade, melhor, menos chance existe
Mas assim, convencionalmente o ponto de corte em geral para qualquer trabalho científico é 0,05. Então a gente diz assim que a hipótese nula foi rejeitada com probabilidade tal. Na prática, o que a gente quer mesmo é que o coeficiente seja o maior possível, né? Muito maior do que o erro, né? Então não importa, na verdade, o valor absoluto do coeficiente, mas sim para a significância, mas sim o quão maior ele é em relação ao erro do cálculo dele. Tá certo? Depois, não vou entrar nos meandros de como é que se faz isso, mas vocês podem imaginar que esse erro é calculado a partir do resíduo, né? Quanto maior o resíduo, maior o erro. Então vamos guardar essa informação aí, porque o resíduo é um elemento importante, nós vamos mais adiante explorar essa questão do resíduo, tá? No seu paper, isso é a dica, né? No paper deve escrever assim, os dados conferem suporte à hipótese 1 com P tanto, né? Hoje a gente deve evitar usar estrelinhas e tal, coisa assim. Já está se evitando muito usar as tais de estrelinhas nos papers, tá? Antigamente a gente botava uma estrelinha quando P era menor que 0,05, 2 estrelinhas quando era menor que 0,01 e 3 estrelinhas quando era menor que 0,001. Hoje as estrelinhas estão caindo em desuso, está cada vez menos gostando de botar estrelinha no paper. Botem o T e o valor de significância e está tudo certo. Depois lá embaixo vocês podem botar negrito, alguma coisa assim, nos que deram significativa, e lá embaixo vocês falam, olha, isso aqui deu significativo, isso aqui não deu, então procurem evitar botar as estrelinhas na tabela que vocês se dão bem com tabelas de regressão modernas, tá? Então, eu olhei um paper antigo lá dos anos 80, 90, ele tinha um monte de estrelinha e tal, era isso, mas hoje a gente está evitando usar as estrelinhas e bota os valores de P na íntegra. Nosso penúltimo assunto, então, é tipos de desenhos de pesquisa. Então, existem 3 grandes desenhos de pesquisa na econometria. Uma delas é o formato de corte, né? O dado em corte ele é apenas um ponto no tempo. Então, nessa situação eu tenho uma série de empresas em que eu mandei questionários, ou eu tenho dados de balanço ou das melhores empresas para você trabalhar do ano tal. Então, é um ano, ou um mês, ou um dia, é um período de tempo, é um corte no tempo. Tá? Por isso que chama de dado em corte, ou em inglês eles chamam de cross-sectional. Né? Quando vocês forem escrever um paper em inglês, vocês não vão dado em cut. This is a cut data. Né? Vocês vão dizer que é cross-sectional data. Tá? Bom, séries temporais elas têm um desenho diferente. Ela é um indivíduo acompanhado ao longo do tempo. Então vocês vão pegar lá uma empresa, uma ação, um país ao longo de vários períodos. Quarters, anos, trimestres, dias, horas, enfim, vão acompanhar esse indivíduo ao longo do tempo. Isso é uma série de tempo. E as séries de tempo, elas têm uma pequena característica que elimina elas como candidatas ao uso da regressão linear múltipla normal. Os dados não são independentes entre si. Vocês podem imaginar que se eu meço uma empresa hoje e eu meço ela no ano que vem, vocês não podem esperar que o preço da ação dela, ou que o valor de mercado, ou a rentabilidade dela do ano seguinte não tem nenhuma relação com esse ano, certo? Os dados são autocorrelacionados no tempo. Então, por conta dessa autocorrelação, a regressão linear múltipla normal, a tradicional, ela se aperta, ela não consegue trabalhar bem com isso, os dados ficam enviesados. Então vocês vão precisar trabalhar com dados de séries de tempo. Isso aí não vai ser coberto nessa disciplina, mas fica o alerta que caso vocês tenham informações que tenham uma mesma unidade ao longo de muito tempo, um preço de uma ação, alguma coisa assim, vocês têm que adotar uma técnica específica que lide com isso. O pessoal da econometria lá da economia ensina essas técnicas. Tá? O último delas são os dados em painel. Os dados em painel estão se tornando cada vez mais frequentes.
em várias áreas da administração, e ele é, na verdade, um conjunto de dados em que eu tenho vários indivíduos observados em um conjunto de períodos de tempo, né? No mínimo 3, né? Não muitos períodos de tempo. Tá? Eles chamam de painel. O painel ele pode ter muitos indivíduos e poucos períodos de tempo, e aí é uma característica. Ele pode ter poucos indivíduos e muitos períodos de tempo, aí é outro tipo de dado, outro tipo de técnica. E aí a área da econometria está avançando no sentido de conseguir estudar painéis com muitos indivíduos por muitos períodos de tempo. O N é grande e o T é grande. Nesses casos, as técnicas ainda estão avançando, as técnicas não são boas ainda para fazer isso, mas, enfim, a gente geralmente faz assim, na nossa área, em geral, estratégia, operações, enfim, a gente pega muitos indivíduos e alguns períodos de tempos, 3, 5, 7, 10, enfim, tá? Pontos no tempo. E aí, para esse tipo de técnica, a gente tem que usar softwares específicos, Stata, o R, o Gretel, e o SPSS não. O SPSS não faz isso. Então, assim, eu vou ensinar para vocês trabalhar com dado em corte, tá? Que é receber uma massa de questionários de um determinado período numa empresa e trabalhar com isso. É isso que nós vamos trabalhar, tá? Desenhos mais avançados, vocês vão precisar de outro tipo de ferramental e aí outro tipo de software, mas tudo bem, se vocês entenderam a base, dá para aprender como eu, né, que eu aprendi inicialmente dados em corte, e aí eu lentamente fui aprendendo dados em painel, tenho uma boa habilidade com dados em painel hoje. Séries de tempo eu não tenho grande domínio. Por último, a questão da causalidade. Para a gente dizer que uma coisa causa outra, a gente tem 3 condições. Para a gente dizer que o X causa o Y, a gente tem que ter três condições. Primeiro é a relação. O X tem que estar correlacionado com o Y. Toda vez que acontece o X, o Y acontece também. Tá? Então, essa é uma das condições. A outra condição é precedência temporal. O X tem que ocorrer antes do Y. Né? A coisa que eu estou afirmando que é a causa tem que ocorrer antes do efeito dela. Né? E a terceira é o isolamento. Essa relação XY ela se mantém mesmo quando outras variáveis estranhas são eliminadas. Tá? Esse tipo de situação, o padrão ouro para se reivindicar causalidade é o experimento controlado, randomizado, duplo cego. Do ponto de vista científico, não existe nenhuma prova de que pular de paraquedas reduz a tua chance de morte, porque a gente nunca fez efetivamente um estudo randomizado, controlado, duplo cego, com algumas pessoas com paraquedas e outras pessoas apenas com uma mochila vazia, se atirando do avião e a gente depois fazendo um estudo depois para saber qual é a diferença de médias entre as duas coisas. Portanto, não existe uma comprovação. E isso nos leva à segunda situação. Em certas circunstâncias não é possível e nem ético fazer experimentos, como essa dos paraquedas, como o exemplo do tabagismo. A gente não sabe até hoje se efetivamente cigarro causa câncer. Nós não sabemos. Por quê? Porque a gente não tem um experimento controlado onde a gente pegou um grupo de pessoas, sorteou elas entre grupos. Agora vocês vão fazer parte do grupo do tratamento, vocês vão fazer parte do grupo controle. Vocês que estão no grupo controle vão mascar cigarro de chocolate e vocês que estão no grupo de tratamento vão fumar cigarro de verdade. E aí vamos ver quem é que estoura o pulmão primeiro. A gente não tem isso. Então, por esse motivo, não se tem como atribuir causalidade relação causal entre o tabagismo e o câncer de pulmão. Eu não vou querer experimentar, mas enfim, não é possível. Tá? Então, a gente chama essas pesquisas em que não há uma manipulação da variável de interesse, a variável independente, de pesquisas observacionais.
certo? E essas pesquisas elas são muito questionadas do ponto de vista da causalidade, da relação de causa e efeito. Então, a minha sugestão para vocês é a seguinte: na prática, evite qualquer linguagem que atribua causalidade. Não diga que mais estudo causa maior salário ou leva a maior salário, porque isso vocês não vão ter como comprovar experimentalmente, porque os dados de vocês são observacionais, vocês não testaram isso de forma experimental. Mesmo mais anos de estudo está relacionado a maiores salários, ou anos de estudo está relacionado a maiores salários, pode ser considerado muito forte ainda, né, por causa do relacionado. Eu acho suficientemente suave, mas tem colegas que não. Então, tomem cuidado quando forem afirmar isso aqui. Considere utilizar alguma coisa do tipo: quanto mais anos de estudo, maiores serão os salários. E assim por diante. Tá certo? Bom, isso encerra esse nosso prelúdio, né? Nas próximas aulas a gente vai entrar realmente na prática da regressão. Até agora eu falei só um pouquinho das coisas em volta, né? Dei umas dicas para vocês de como se faz pesquisa nessa área, como se usa regressão. Falei um pouquinho dos tipos de estruturas de dados que você tem que trabalhar, como é que você tem que codificar, enfim. Procurei dar assim uma panorama geral. Assim. Se vocês já trabalharam com pesquisa antes, talvez tenham achado isso aí um pouco redundante, mas quem não teve nenhuma experiência prévia com modelo, com econometria ou nenhum tipo de estudo usando regressão, talvez possa achar útil, tá? Espero que tenha achado. Então, nas próximas aulas, então, eu vou como é que a gente testa os modelos de regressão, como é que a gente avalia a qualidade dos modelos de regressão, e aqui vai a dica, os resíduos, como é que se faz regressão com dados categóricos, e como é que se formata tabelas para a publicação científica. E aqui vai uma dica. Manual da APA. É isso, então. Forte abraço, até a próxima.